Olá, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal. Eu sou Danilo Campos e se você ainda não é inscrito nesse canal, peço que você se inscreva aqui, ative o sininho, porque todos os dias eu trago aqui novos vídeos, novidades para abençoar a vida dos irmãos. Hoje eu estou dando início a um novo formato aqui no meu canal, que é Reagindo ao Teólogo. Então todas as vezes que eu for gravar um vídeo como esse, eu vou estar colocando aqui algo que algum teólogo famoso falou e eu vou estar aqui fazendo uma refutação daquilo que foi dito. Obviamente, todos os teólogos que eu colocar aqui, nesse formato de vídeo, serão pessoas de quem eu discordo, ok? Então peço que você realmente não deixe de ativar o sininho para que você não fique de fora todas as vezes que eu postar um vídeo novo, o YouTube poder avisar vocês. Então, vamos lá. No vídeo de hoje eu quero reagir ao pastor Paulo Júnior, todos vocês devem conhecer, e a minha intenção aqui não é denigrir a imagem do pastor Paulo Júnior, mesmo porque até onde eu sei ele é um homem de Deus, um homem íntegro, porém ele pertence a uma ramificação ou a uma linha teológica da qual eu discordo. Então o que eu vou tratar aqui não é a pessoa do Paulo Júnior, apenas algo que ele falou e que eu discordo, e eu vou estar aqui trazendo os meus argumentos, comprovando que aquilo que ele falou está errado. E aí você vai julgar se realmente ele está certo ou se eu estou errado, e você vai deixar aqui no comentário, ok? A minha intenção aqui não é ser juiz sobre ninguém, apenas expor a minha opinião, e eu acho que se você veio aqui no meu canal é porque você quer saber a minha opinião. Se você quiser saber outra opinião, você estaria em outro canal, ok? Então eu vou colocar para vocês aí agora um áudio do pastor Paulo Júnior. Vejam o que ele falou. O que significa batizar com o Espírito Santo e batizar com fogo? Felizmente o movimento carismático e alguns pentecostais, tem muitos pentecostais sérios, bíblicos, estudiosos, entendem assim. Eles entendem 3 períodos. Primeiro, a conversão, você recebe o Espírito Santo. Só que você é um crente ainda fraco, não tem condição de exercer o ofício, de pregar. Para isso, você precisa da segunda bênção. A primeira é a conversão. A segunda, o batismo no Espírito Santo. O que é isso? É uma unção do céu que dá dons, poder e o falar em línguas. E o batismo com fogo? Aí é a categoria só para os messias. É um batismo com fogo mesmo. Não é nada disso. A exegese do verso 11 é o verso 12. O que é exegese? A ciência da interpretação do texto. É do prefixo ex, extrair, tirar de. Como eu interpreto o 11? O 12. A sua pá, com a sua pá, a sua pá ele tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Quem tem a pá na mão? Cristo. Quem batiza com o Espírito Santo e quem batiza com fogo, ok? Ele tem a pá. Essa pá, ele vai pegar uma eira e separar o trigo e colocar no celeiro, e a palha no fogo. Batismo com o Espírito Santo é o trigo colocado no celeiro, salvação. Jesus veio para selar com o Espírito Santo aqueles que ele vai salvar. Batismo com fogo, juízo. Vai pegar a palha, os bodes, os ímpios, e vai queimar. Jesus veio então tanto para salvar quanto para condenar. Batismo no Espírito Santo, salvação. Batismo com fogo, juízo, condenação. Não tem nada de segunda e terceira bênção. Bom, então você viu aí que para o pastor Paulo Júnior, a experiência do batismo com o Espírito Santo, ela é uma coisa só. A pessoa aceita Jesus e automaticamente ela já está batizada com o Espírito Santo. Não existe uma segunda experiência. Na verdade, nesse vídeo, ele chega a mencionar que os pentecostais eles definem 3 experiências. Isso não é verdade. Talvez existam pentecostais que defendam uma terceira experiência, um batismo de fogo, mas essa não é a visão do pentecostalismo clássico. O pentecostal clássico, ele defende apenas 2 experiências. A experiência da conversão
e a experiência do batismo com o Espírito Santo. E eu vou aqui, de forma muito clara e bíblica, provar para você que a Bíblia defende duas experiências. Ao contrário do que o Paulo Júnior falou, que não existe segunda bênção, e aqui eu não vou entrar na questão do fogo, se o fogo ali está ligado ao batismo com o Espírito Santo ou se o fogo ali é o fogo do juízo, isso não entra aqui em questão do meu vídeo, não é sobre esse assunto que eu quero falar. O que eu quero falar é sobre batismo com o Espírito Santo. Ele acontece no momento da conversão ou ele é uma segunda experiência que acontece depois? Antes de eu mostrar os textos que comprovam a minha visão, eu queria que você lembrasse do acontecimento de Atos capítulo 8, onde Filipe, após evangelizar Samaria, a Bíblia vai dizer que Samaria recebeu a palavra e todos foram batizados nas águas. A Bíblia também vai dizer que o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles, então Pedro e João foram enviados de Jerusalém para lá, a fim de orarem por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles havia descido ainda. Ora, esse texto nos mostra que essa questão da pessoa ser batizada com o Espírito Santo no momento da salvação não foi o que aconteceu nesse momento. Óbvio que eles vão arrumar alguma explicação para isso, mas o que nós temos é um momento onde pessoas são salvas e mesmo assim precisa que os apóstolos venham. Eu não sei se um dia depois, quanto tempo depois, mas eu sei que elas não foram batizadas no momento da salvação e os apóstolos tiveram que vir e orar por elas para que elas fossem batizadas com o Espírito Santo. Se isso é verdade, se não existem duas experiências, então a gente vai encontrar na Bíblia uma enorme contradição. Por quê? Todos nós sabemos que os apóstolos foram batizados com o Espírito Santo em Atos capítulo 2, não é mesmo? Porém, 50 dias antes disso, aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 20, no versículo 21, a gente vê um episódio onde Jesus acabou de ressuscitar dos mortos e ele aparece para os seus discípulos e olha o que ele disse para os seus discípulos. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Então veja que Jesus está dando o Espírito Santo aos seus discípulos imediatamente à sua ressurreição. Se a gente quiser completar um pouquinho esse entendimento, a gente volta lá para o capítulo 14 de João, onde Jesus promete que eles iriam receber o Espírito Santo. Jesus diz a eles assim, vamos ler? João capítulo 14, verso 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita entre vós e estará em vós, dentro de vós. Então Jesus está prometendo que o Espírito Santo que já estava entre eles, estaria dentro deles. E aqui quando ele ressuscita dos mortos, muito rapidamente, Jesus ele não espera para cumprir essa promessa. Assim que ele ressuscita dos mortos, ele aparece para os discípulos, sopra sobre eles, dizendo, recebam o Espírito Santo. Agora a pergunta é, se eles já estão recebendo o Espírito Santo aqui, por que é que 40 dias depois dessa ocasião, Jesus, quando está prestes a ascender aos céus, diz o seguinte para eles em Atos capítulo 1. Verso 4, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqui Jesus está dizendo que eles ainda não estavam batizados com o Espírito Santo, que ainda faltavam alguns dias para que eles fossem batizados com o Espírito Santo. Ora, se batismo com o Espírito Santo é apenas receber o Espírito Santo na experiência da salvação, o que foi que eles receberam 40 dias antes? Então nós vemos aqui uma contradição, não da minha parte, mas da parte de quem defende que só existe uma experiência, porque aqui nós vemos os discípulos tendo duas experiências com o Espírito Santo. Primeiro Jesus ressuscita, sopra sobre eles e diz, recebam o Espírito Santo, e aí 40 dias depois Jesus diz para eles, espere para que vocês sejam batizados com o Espírito Santo. E 10 dias depois, em Atos 2, eles são batizados com o Espírito Santo e começam a falar em outras línguas.
Eu não vou defender aqui no vídeo de hoje nada acerca do falar em língua, se batismo com o Espírito Santo tem que ter língua, se não tem. O que eu quero defender aqui hoje é que existem sim duas experiências com a pessoa do Espírito Santo. E para embasar isso, Danilo, como que você explica o Espírito Santo sendo recebido duas vezes? Será que eles foram batizados com o Espírito Santo duas vezes? Será que eles receberam o Espírito Santo em duas prestações? O que aconteceu aqui? O que você precisa entender é que já haviam duas profecias. Essas duas experiências, elas já estavam profetizadas no Antigo Testamento. Eu quero mostrar para vocês duas profecias que vai te trazer muita clareza de que Deus prometeu sim duas experiências distintas com o Espírito Santo. A primeira está no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel 36, versículo 25. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de toda a vossa imundícia, e dos vossos ídolos vos purificarei. Veja que o texto já começa falando sobre perdão, purificação, santificação. Então dá para ver que está falando sobre o momento da conversão. Verso 26. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei, presta bem atenção no que ele vai dizer agora, e porei dentro de vós o meu espírito. Veja que o contexto aqui é salvação, purificação, a pessoa sendo regenerada, recebendo um coração novo, um espírito novo, e Deus está dizendo que nesse momento ele vai colocar o Espírito Santo dentro da pessoa. Grava isso aí. A segunda profecia é de Joel, capítulo 2, onde Deus diz que vai derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Veja que são duas profecias distintas. Em uma, Deus está falando sobre colocar o Espírito Santo dentro. Na outra, Deus está falando sobre derramar o Espírito Santo sobre. Espírito Santo dentro, Espírito Santo sobre. Agora, será que realmente está falando de duas coisas diferentes? Vamos analisar o texto e eu quero te mostrar qual é a consequência da primeira profecia e qual é a consequência da segunda profecia. Quando Deus coloca o Espírito Santo dentro da pessoa, o que é que o texto diz que acontece? Veja, e porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus mandamentos, e os observeis. Então perceba que o que acontece aqui é uma mudança de vida. A pessoa agora ela quer obedecer a Deus, ela quer seguir os mandamentos de Deus. Olha só que interessante aqui, no verso 31. Então vocês se lembrarão dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Vocês sentirão nojo em vocês mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. Deus está dizendo que quando Ele colocasse o Espírito dele dentro da pessoa, a pessoa teria um arrependimento. Ela iria lembrar dos seus pecados passados e sentiria nojo. Percebeu como que está falando de salvação aqui? Regeneração, novo nascimento? Então veja que a consequência do Espírito Santo dentro de mim são frutos, mudança, arrependimento, transformação de caráter. Agora, no texto de Joel capítulo 2, qual é? Eu quero abrir com vocês Joel capítulo 2, verso 28, e você vai ver que a consequência do Espírito Santo sendo derramado sobre a pessoa não é a mesma de Ezequiel 36. Veja, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, sobre toda a carne. Ezequiel profetizou o Espírito Santo dentro, Joel está profetizando o Espírito Santo sobre. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e as servas naquele dia derramarei do meu Espírito. Veja que não fala aqui de mudança de caráter, não fala de fruto do Espírito, não fala de arrependimento. Fala que assim que o Espírito Santo é derramado sobre a pessoa, ela vai profetizar, ela vai ter visão, ela vai ter sonhos proféticos. Ou seja, duas profecias distintas. Uma fala que o Espírito Santo é colocado dentro, produzindo mudança, arrependimento, fruto, obediência. A segunda, de Joel, fala do Espírito Santo sendo derramado sobre. E a consequência?
vai profetizar, vai ter visão, vai ter os dons espirituais na vida daquela pessoa. Será que isso não está muito claro? Porque se não é isso que eu estou interpretando aqui, o que mais poderia significar o fato dos discípulos estarem recebendo o Espírito Santo 2 vezes? Não é? A primeira vez no Evangelho de João, capítulo 20, verso 21 e 22, onde Jesus diz: recebam o Espírito Santo, e em Atos capítulo 2, onde eles são batizados com o Espírito Santo. Então veja que batismo com o Espírito Santo não é o que acontece primeiro, o batismo com o Espírito Santo é o que acontece depois. Então a pessoa que aceita Jesus, ela recebe o Espírito Santo, mas ela não é batizada com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo não é apenas o Espírito Santo vindo morar em você. Isso já acontece no momento da salvação. Isso é o cumprimento de Ezequiel 36. Batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder, como disse Lucas no seu evangelho. Vamos ver o que Lucas disse aqui. E lembrando que Lucas foi o mesmo que escreveu Atos. Então, Atos dos Apóstolos, a gente pode dizer que é uma continuação do evangelho de Lucas. E olha o que Lucas diz aqui no final do seu evangelho. Veja bem. Lucas 24, capítulo 48. Essas coisas vós sois testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. É por isso que Joel profetizou que o Espírito Santo seria derramado sobre, e a pessoa ia profetizar, ia ter visões. Por quê? Porque essa segunda experiência é um revestimento de poder. Então a gente pode chamar a primeira experiência de novo nascimento, nascer do Espírito, passar a ser habitado pelo Espírito Santo. E a segunda experiência é o batismo com o Espírito Santo, é o revestimento de poder. Prova maior de que a segunda experiência se chama batismo com o Espírito Santo, que o próprio Jesus disse em Atos capítulo 1, sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Lembrando que 40 dias antes, Jesus havia dito para eles, recebam o Espírito Santo. Algo muito interessante é que quando Pedro ele vai explicar o que estava acontecendo ali em Atos 2, ele diz, isto é o que profetizou o profeta Joel. Por que ele não cita a profecia de Ezequiel? Porque a profecia de Ezequiel não estava se cumprindo ali. A profecia de Ezequiel se cumpriu na ressurreição de Jesus. O que estava se cumprindo ali era o derramar do Espírito Santo, era o revestimento de poder, equipando eles para pregar o Evangelho com poder, com autoridade, com manifestação de dons espirituais. Tanto que Jesus diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Batismo com o Espírito Santo te capacita a ser uma testemunha poderosa da ressurreição de Jesus Cristo. Porque se Jesus ressuscitou, então ele cura. Se Jesus ressuscitou, ele fala. É por isso que você profetiza. Você impõe as mãos sobre os enfermos e eles são curados. Você tem visões. Todos os dons espirituais, eles servem para testemunhar que Jesus está vivo, que Jesus é real, que ele cura, que ele liberta, que ele fala, que ele dá visão. Para isso que servem os dons espirituais. Então, está muito claro aqui que sim, existem 2 experiências. Em Atos capítulo 8, quando os apóstolos vão lá orar pelos habitantes de Samaria, a Bíblia diz, porque sobre nenhum deles havia descido ainda o Espírito Santo. Então, Pedro e João não foram lá para que eles fossem salvos, foram lá para que eles fossem batizados com o Espírito Santo. Então está mais do que provado aqui que sim, são 2 experiências distintas. Então se você ainda não tem essa segunda experiência, continue buscando. Procure um vídeo que tem aqui no meu canal, eu vou deixar aqui na descrição, que é o batismo com o Espírito Santo, perguntas respondidas. E você vai saber os passos para que você receba o batismo com o Espírito Santo, para que você receba esse revestimento de poder. E se você ainda não teve essa segunda experiência, não pense que você não é salvo, que você não tem o Espírito Santo, porque eu já acabei de mostrar aqui que você recebeu o Espírito Santo, mas você ainda precisa. Deus deseja que você usufrua de tudo aquilo que Ele tem para você. Então não deixe de buscar a segunda experiência, para que você seja uma testemunha poderosa de Jesus Cristo. Gostou desse vídeo?
quer ver mais vídeos como esse, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixa o seu like se você gostou, comenta aqui embaixo o que você achou disso, concorda, discorda. Eu estou aqui para ouvir a sua opinião e ative o sininho para que você não perca nenhuma notificação de vídeos novos. Lembrando, eu posto vídeo novo todo dia, tudo bem? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Graça e paz, que Deus vos abençoe.